Olá, meu nome é João Bosco, eu sou projetista, né, no ramo de incêndio há 12 anos, né? Já trabalhei em bastante empresa, gerente de projetos de 2 empresas, já trabalhei com outros ramos também da parte de instalações, mas sempre na área de instalações. Hoje é, vamos, vamos falar sobre. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre extintores. Mas para falarmos sobre extintores, temos que falar antes sobre alguns outros assuntos, alguns outros aspectos que envolvem diretamente o extintor, como o conceito do fogo, elementos que compõem o fogo, método de extinção do fogo, classes de incêndio e aí, por último, extintores de incêndio. E vamos falar também sobre instruções gerais em caso de incêndio. Então vamos começar sobre o conceito do fogo. O fogo nada mais é do que uma reação química que libera calor e luz. Essa reação química decorre de uma mistura de gases a altas temperaturas que emite radiação geralmente visível. Diante disso, pode ser que alguém esteja se perguntando nesse momento: gases? Mas quando eu vou fazer um churrasco e coloco o fogo na madeira, eu vejo ela queimando. A explicação para isso é simples. Basta entendermos que todo material, quando aquecido a uma determinada temperatura, libera gases. E são esses gases que, de fato, pegam fogo. Esse é o conceito simples e básico do fogo, pessoal. Né? Sabendo que o fogo é uma reação química, devemos conhecer quais são seus elementos que compõem essa reação. A teoria nos diz que são 3 elementos básicos: combustão, comburente e calor. Esses 3 elementos reagindo em cadeia dão origem ao fogo. A literatura denomina esses elementos, bem como a reação entre eles, por triângulo do fogo ou tetraedro do fogo. Este último mais recente, considerando também a reação em cadeia. Elementos que compõem o fogo. Esse é o nosso conhecido triângulo do fogo, né? Que consiste em combustão, comburente e o calor. Combustão, sólidos, líquidos, gasosos. Comburente, geralmente é o oxigênio acima de 13%. E o calor, energia que provoca o calor. Combustível. Muitas pessoas aliam em torno de combustível aos postos de combustíveis e, consequentemente, gasolina, etanol, óleo diesel, tendo esses líquidos como única forma existente de combustível. E esse pensamento é errôneo. É fundamental que se entenda que combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Sendo assim, podemos ainda classificar o combustível como líquidos, sólidos e gasosos, ao passo que existem substâncias nos mais diferentes estados que atendem ao pressuposto inicial. Combustível. O que vocês classificariam como combustível sólido, né? Combustível sólido, eu posso dar um exemplo: papel, madeira, cereais, algodão, tecidos
Isso são exemplos de combustíveis sólidos, né? Líquidos, né? Vou dar exemplo de combustíveis líquidos. Líquidos inflamáveis, aí como gasolina, acetona, álcool, óleos lubrificantes, vegetais, glicerinas, etc. Gasosos, gás natural, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, entre outros gases, né, que também são combustíveis. Agora vamos continuar, né, o comburente, os outros elementos, né? Comburente é o elemento que ativa e dá vida à combustão, se combinando com vapores inflamáveis dos combustíveis. O oxigênio é o comburente mais comum, a imensa maioria dos combustíveis. Dependendo da concentração que está no ar, inferior, né, a 16%, fica incapaz de sustentar a combustão. Porém, além do oxigênio, há outros gases que podem se comportar como comburentes. Não vamos citar esses outros gases, né, aqui nesse momento, mas o oxigênio é o mais comum. Calor, né, que é o terceiro e último elemento que compõe o fogo. Calor é uma forma de energia, é o elemento que inicia o fogo e permite que ele se propague. Verifique-se algumas vezes que até mesmo o aquecimento de uma máquina já é o suficiente para prover o calor necessário para o início da combustão. Vamos dar um exemplo, que mais tarde vamos falar sobre classes de incêndio, né? Quando eu aqueço um óleo na minha cozinha. Isso é uma coisa comum de vocês. Eu boto para aquecer o óleo e esqueço o óleo lá aquecendo. Daqui a pouco, você vai ver que aquele óleo já tem fogo em cima dele. Por que isso? O calor. O calor fez o óleo se auto-incendiar. Entendeu? Então o calor é o estopim de tudo. É o que começa tudo. É o que starta o fogo. Vamos lá. Acabei passando demais aqui. Elementos que compõem o fogo. Agora, método de extinção do fogo. É o próximo item. Considerando a teoria básica do fogo, concluímos que o fogo só existe quando estão presentes em proporções ideais o combustível, o comburente e o calor, reagindo em cadeia. Calcando esses conhecimentos, concluímos que, quebrando a reação em cadeia, isolando um dos elementos do fogo, teremos a interrupção da combustão. Destes pressupostos, né, retiramos os métodos de extinção do fogo. Extinção por resfriamento, extinção por abafamento, extinção por isolamento e extinção química. Extinção química nós não vamos comentar aqui não, tá? Mas eu tenho que citar porque é uma forma de extinção. Extinção por resfriamento. Esse método consiste na diminuição da temperatura e, consequentemente, diminui o calor. O objetivo é com que o combustível não gere mais gases e vapores e finalmente se apague. O agente resfriador mais comum que utilizado é a água.
Olha aqui a imagem, né? Quando nós temos fogo, né? O corpo de bombeiro muitas vezes ele faz o resfriamento um exemplo, tem um tonel com fogo, né? Com combustível e fogo. Uma forma de se apagar esse fogo é resfriando o tonel, entendeu? Não é recomendável você usar com líquidos, combustíveis, água. Mas se você só resfriar o tonel, você consegue, com muito mais tempo, óbvio, a extinção do fogo. Tá? Na frente nós vamos falar melhor sobre a extinção com esses agentes extintores. Extinção por abafamento. Nesse método consiste em impedir que o comburente, geralmente o oxigênio, permaneçam em contato com o combustível numa porcentagem ideal para a alimentação do fogo, da combustão. Para as combustões alimentadas pelo oxigênio, como já observado, no momento em que a quantidade desse gás no ar atmosférico encontra-se abaixo a proporção aproximadamente de 16%, a combustão deixa de existir. Você não alimenta a combustão. O oxigênio é o que você alimenta a combustão. Né? É o que faz a combustão se alimentar. Vou dar um exemplo bem clássico disso aí, tá? Coisa que nós podemos usar em nossas cozinhas, né? Uma vez eu estava com minha esposa, né? Minha amada esposa, num restaurante. Eu vi de lá para cá, correndo, né? O gerente e não sei mais quem. Aí eu na hora falei para minha esposa, tá acontecendo alguma coisa e eu acho que é sério. Falei para ela assim. Aí fui lá na cozinha, né? Tava a fritadeira deles em chamas, cheio de óleo em chamas. Na hora, o cozinheiro já estava com um extintor de água pressurizada apontando já para a fritadeira cheia de óleo. Eu dei um susto nele na hora. Falei assim, meu amigo, não faz isso, pelo amor de Deus. Você vai se queimar, vai me queimar, vai queimar todo mundo que está aqui. E ainda vai fazer uma grande sujeira. Não utilize esse extintor. Pedi para trazer CO2, ou pó químico, o que tivesse, né? Que pudesse me ajudar a extinguir o fogo. Todos os extintores de pó químico estavam descarregados e tinha um só de CO2. Eu descarreguei todo o CO2 na base do fogo, óbvio, né? Que é o procedimento normal. E óbvio, né? A base estava muito quente, né? Então o fogo restartou, né? Já não tinha mais nenhum extintor fora os APs que tinham lá. O que eu tive que fazer? Eu pedi pro gerente, falei, pega uma toalha, umedece ela bem e me dá aqui. Ele pegou, umedeceu a toalha, me deu a toalha. Eu dobrei ela em 2 ou 3. E, num só movimento, fui lá e joguei a toalha em cima. Graças a Deus não era algo muito grande, né? Era uma cuba desse tamanho assim, mais ou menos, olha. Vamos ver se eu consigo enquadrar na câmera, mais ou menos assim. Uma cubinha, né? Um pouco maior, talvez. Mas aí consegui parar aquele fogo ali naquele momento, né? E depois veio imediatamente, quando eu vi que estava acontecendo, eu já tinha pedido, esqueci de falar isso, né? Já tinha pedido para chamar o corpo de bombeiros. Quando o corpo de bombeiros chegou, eu cheguei pro capitão e falei assim, capitão, resolvido, tá tudo já não tá mais pegando fogo em nada. Tinha só um
um fogo na cuba, né? Onde estava o óleo da fritadeira, né, deles. Mas já extinguiu o fogo. Tá tudo tranquilo, capitão. E fui me sentar de novo com a minha esposa, estávamos no rodízio de pizza. E fomos continuar comendo, né? Então, isso aí é um exemplo de fogo por abafamento, né? Vamos prosseguir agora. Para combater os incêndios por abafamento, pode ser usada os mais diversos materiais, desde que esse material impeça o oxigênio no fogo e não sirva como combustível por um determinado tempo. Por isso, a toalha umedecida. A toalha ficou bastante danificada, mas ela conseguiu impedir a passagem do oxigênio. E por estar umedecida, ajudou um pouco também no resfriamento de tudo ali. Extinção por isolamento. O isolamento visa atuar na retirada do combustível da reação. Existem duas técnicas que contemplam esse método. Através da retirada do material que está queimando, através da retirada do material que está próximo ao fogo e deverá entrar em combustão por meio de um dos métodos de propagação. Agora é a extinção química. O processo da extinção química, eu falei que eu não ia falar muito, mas vou falar um pouquinho só, né? Visa a combinação, de um agente químico específico com a mistura do inflamável. Vapores liberados de combustível e comburente, a fim de tornar essa mistura não inflamável. Logo, esse método não atua diretamente em nenhum dos elementos do fogo, e sim na reação em cadeia como um todo. Classes de incêndio. Classe A. Vamos lá, definição da classe A. Os incêndios ocorridos em materiais fibrosos ou combustíveis sólidos Características. Queimam em razão do volume. Isso é em superfície, profundidade. Esse tipo de combustível deixa resíduos, cinzas ou brasas. Exemplo: madeira, papel, borracha, cereais, tecidos, etc. Extinção. Geralmente, o incêndio desse tipo de material é apagado por resfriamento. Se é por resfriamento, nós usamos água. Normalmente. Classe B. Desculpa. Definição. São os incêndios ocorridos em combustíveis líquidos ou gases combustíveis. Características. A queima é feita através da superfície e não deixa resíduos. Exemplo: GLP, óleos, gasolina, éter, butano, etc. Extinção por abafamento. É a melhor forma de extinguir. Classe C. Classe C também é muito usado no nosso dia a dia, né? São os incêndios ocorridos em materiais energizados. Características. Oferecem alto risco à vida na ação de combate, pela presença da eletricidade ou de eletricidade. Exemplos:
transformadores, motores, interruptores, eletrodomésticos, outras coisas assim. Agentes extintores que não conduzam eletricidade, ficando vedado. Desculpa, extinção. Agentes extintores que não conduzam eletricidade, ficando vedados à água. Ou seja, você não pode usar água e o gás carbônico. Classe D. Classe D, como é que eu vou voltar aqui? Classe D é uma classe que vocês não vão muito no dia a dia encontrar eles, mas vocês têm que saber que existe, né? Que existe a classe D. São incêndios ocorridos em materiais pirofóricos. Irradiam uma fonte de luz e são muito difíceis a serem apagados. O que são materiais pirofóricos, né? Eu voltei aqui porque já tinha rodado aqui. São rodas de magnésio, potássio, alumínio em pó, titânio, sódio, etc. A extinção deles através do abafamento, não devendo nunca ser usado água ou espuma para a extinção desses tipos de incêndio. Agora nós vamos falar da classe K, né? Existe também uma classe E, só que ela ainda não foi aprovada pela NFPA, então não estou trazendo ela exatamente aqui. Eu creio que nos próximos anos a classe E já deva estar sendo tratada na NFPA, né? A classe E, ela trata de materiais radiológicos, né? Incêndios em materiais radiológicos ou radioativos, né? Então, vamos à classe K, que é uma classe também relativamente recente, não é tão recente, né? Desde 96 ou 98 já tinha sido aprovado na NFPA. Aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, agora que foi aceita essa classe K, aqui no Rio de Janeiro, né? Nesse novo COCEP, em 2018. Antes, ainda não tinha nenhuma documentação do CELEMERG que falava sobre classe K, mas já existia desde, acho que 96 ou 98, né? Na NFPA já falando sobre a classe K. São incêndios em banhas, gorduras e óleos vegetais ao cozimento de alimentos. Essa classe é muito periculosa, ao ponto que o trato de banha, gorduras e óleos vegetais é bastante comum nas cozinhas residenciais e industriais. Exemplos em cozinhas quando a banha e a gordura e óleos são aquecidos. Jamais, se lembra aquele fogo que eu falei que foi combatido lá na pizzaria que eu fui com a minha esposa? Jamais tente combater com água. Essa classe reage perigosamente com a água, gerando explosões, ferimentos a quem estiver próximo. O método mais indicado a combater nessa classe é o abafamento. Então, o extintor classe K, ele é uma espécie de um produto saponificante, né? Onde ele atua fazendo abafamento e também, em conjunto, o resfriamento. Tá? Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou gravar sobre os extintores em si, né? Acabo aqui falando sobre as classes. No próximo vídeo eu falo sobre os extintores, os aparelhos extintores e continuo aquele nosso programinha, né? Vou voltar aqui para o início para mostrar para vocês o que falta. Vamos lá. Vou voltar aqui para o iníciozinho aqui. E aqui, ó, estamos aqui, ó, em classes de incêndio, né? Agora vamos falar sobre, no próximo vídeo, sobre os extintores de incêndio
instruções gerais em caso de incêndio. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Um abraço.